Hebreus 12, versículo 14 e 15. Procurai viver em paz com todos e em santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Em alguns textos essa frase diz respeito a você impedir que alguém alcance a graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. No gabinete pastoral de uma igreja cristã, houve-se muitos problemas, houve-se muitos pedem ajuda, muitos relatam problemas com imoralidade, muitos relatam problemas com pornografia, pensamento impuro, cobiça. E todos esses dizem respeito à imoralidade. Alguns participam a sua vida dizendo que tem problemas com ira, que são possessivos, briguentos, que são rancorosos, que são descontrolados, sentem ódio, raiva. E alguns têm problemas com desequilíbrio, não são emocionalmente equilibrados, algumas vezes se vêm rindo, outras vezes se vêm chorando e às vezes não conseguem nem encontrar o motivo pelo qual estão agindo dessa maneira, não têm controle nenhum, são compulsivos. Outros têm problema com ansiedade, não sabem esperar, são afoitos. Aquele que é ansioso, ele é afoito, ele não sabe esperar, ele não busca respostas, ele entende que ele sabe tudo já e não busca respostas, ele não busca conselhos. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos a sabedoria, no livro de Jeremias. São afoitos, às vezes até sentem insônia por causa da ansiedade. Já viu aquela pessoa que vai viajar e ela um dia antes ela não consegue dormir? São pessoas que têm problema com ansiedade. Tem pessoas que têm problema com desânimo, vivem abatidos, prostrados. Qualquer coisa desanima. Qualquer coisa faz com que o semblante caia, com que, sabe, aquela coisa que a gente falou a respeito da árvore, né? As folhas murcham, se sentem derrotados, quase nunca percebem que têm êxito na vida, quase nunca percebem que são bem-sucedidos. E ontem eu estive ministrando em um outro lugar e eu falei isso para as pessoas, que uma coisa que Deus me lembrou é que Ele não nos chamou para ter êxito, não nos chamou para ser bem-sucedidos, né? No que diz respeito ao que nós pensamos, porque o nosso bom sucesso e o nosso êxito não se baseia no parâmetro bíblico. Não se baseia no parâmetro bíblico. A gente às vezes confunde. O nosso êxito se baseia muito no parâmetro mundano. A gente quer ter êxito no trabalho, a gente quer ter êxito na vida financeira, a gente quer ter êxito em tantas coisas assim que a gente vê e olha para a Bíblia e percebe que não é aquilo que ela diz. Ela não ensina aquilo em nenhum lugar. Muitos sofrem com tristeza, são pegos por tristeza, vivem tristes, vivem desanimados, e muitas vezes os problemas que elas passam não demonstram toda a tristeza que elas expressam. Outros têm problemas com impulsividade, falam, depois pensam, né? Tem diarreia mental. Tudo que pensa, a boca não controla e sai tudo pela boca.
Quando vi, eu já magoei. Quando menos esperava, eu já falei. Já falei. E às vezes, quando nós passamos por esses problemas e esse problema de impulsividade, às vezes a gente até se sente bem a princípio, mas o problema é quando o Espírito Santo vem e nos fala. Há um prazer momentâneo para aquele que é impulsivo, há um prazer momentâneo para aquele que fala o que quer falar, porque quer se livrar daquilo. Então, todos esses problemas, e geralmente essa é a gama de problemas pelos quais a igreja passa, porque a igreja ela é um lugar que nós costumamos comparar com um hospital, ou seja, não é um lugar para pessoas sadias, né? É um lugar de pecadores. A igreja é um lugar de pecadores. Você nunca vai parar de pecar, não pense nisso. E eu acho que Deus até permitiu que nós fôssemos assim, porque para que nós soubéssemos quão pequenos nós somos, quão miseráveis nós somos. Né? O próprio Paulo fala: quão miserável eu sou. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Então, Deus permite que nós sejamos assim, pecadores, sabe? Aqueles que muitas vezes estão listados aqui. Alguma dessas coisas, em algum desses pontos você peca. Em algum desses lugares aqui você está hoje. Em alguns deles você já passou por eles. E isso não quer dizer que você não vai voltar a passar. Só quem vai poder definir isso é você mesmo. De passar ou não novamente por uma dessas áreas, as quais você já passou. Mas eu quero deixar claro que em alguma delas você está. Então, tudo isso se ouve em um gabinete pastoral, tudo isso se ouve quando se aconselha. O que nós precisamos entender é que nós precisamos aprender como lidar com isso, né? Porque há uma guerra dentro da gente, há um embate dentro de nós, você tomou uma decisão nos dois reinos que existem no mundo espiritual. Você tomou uma decisão, você saiu de um reino e foi para outro. Você saiu do reino das trevas e decidiu caminhar no reino da luz. Não há um terceiro reino, não há um ponto neutro onde eu possa ficar, não há uma zona de conforto. Não existe essa zona de conforto que nós imaginamos. E eu vou te provar que não existe. Sabe por que não existe? Se você tentar procurá-la, você não vai encontrar. Se você tentar ficar nessa zona de conforto, você não vai estar confortável nela. Então não existe uma zona de conforto. Você tomou uma decisão. Você decidiu caminhar com Cristo, então não tem outra maneira, não existe outra forma de você caminhar. E esse conflito, ele vai continuar pro resto da sua vida. Sabe? Pro resto da sua vida, esse conflito ele vai continuar. Essa luta ela vai permanecer. Esse batalhar interior ele vai permanecer dentro de você. Porque o império do qual você saiu, ele jamais vai se convencer que te perdeu. Ele jamais vai admitir que você saiu de lá. E vai permanecer te atormentando. Vai permanecer te atormentando, vai permanecer tentando te tirar, vai permanecer tentando te levar de novo para lá. Aí você, um dia na sua vida, você falou assim: eu quero Cristo, eu quero caminhar com Jesus, eu tomei essa decisão. Então, se você tomou essa decisão, você precisa entender
que você tem que, a partir de agora, ter algumas características, que são características de pessoas que tomaram uma decisão de caminhar com Jesus. O jovem rico, quando se encontra com Jesus, faz tantas perguntas para ele de como ele entrar no reino dos céus e como herdar o reino, e Jesus dá algumas dicas para ele. Ele fala com altivez de espírito que todas essas coisas eu já faço. E aí Jesus percebe que ele não entendeu nada e, lógico, Jesus já sabia que ele não tinha entendido nada. Ele só queria testar ele. E aí Jesus fala assim, mas então se você já fez tudo isso e continua se sentindo vazio, pega... É como se Jesus tivesse falado para ele, você percebeu que a riqueza, essas coisas mundanas, são tudo passageiras, objetos, posses, valores, tudo isso é passageiro, então isso não vai te preencher. Você pega tudo isso, põe num saco, vende, pega o dinheiro e dá para os pobres, daí você me segue. E entendendo que você vai me seguir, tem mais alguma coisa para você fazer. Você toma a tua cruz, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e vem atrás de mim. Quando Jesus fala isso, esse jovem, a palavra diz que ele fica triste, ele se entristece e vai embora. Isso nos faz entender que seguir Jesus não é uma coisa fácil. Seguir Jesus é uma vida de renúncia. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar. Renunciar ao seu eu, renunciar ao ego, renunciar ao orgulho, renunciar à soberba, renunciar às tuas, os teus conhecimentos, as tuas sabedorias que você adquiriu através de filosofias vãs, que a palavra diz, porque o conhecimento que a gente recebe de fora, a palavra de Deus diz que são filosofias vãs. Então você vai ter que zerar. A gente costuma dizer que para quem começa a caminhar com a gente, que você precisa largar todas as tuas bagagens, tudo que você aprendeu. Alguns saíram falando que eu disse heresia. Abandona tudo que você aprendeu. Desaprende de tudo, sabe? De todo vício religioso que você aprendeu lá fora, de toda a filosofia vã que você aprendeu lá fora, né? Às vezes muitos leram Karl Marx, muitos leram Nietzsche, muitos leram a teoria da evolução, muitos leram filosofias, muitos leram tantas coisas, e tudo isso você abandona, esquece, não é esterco. Paulo disse que toda a sabedoria que ele tinha, ele descobriu que era esterco. Então a gente precisa abandonar tudo isso. Tudo. Zerar. Dizer para o Senhor, eu não quero mais nada, eu quero só o Senhor, então eu quero aprender de volta. Eu preciso aprender de novo. Porque todas essas coisas não me levaram a lugar nenhum. Você não é franco em dizer que todas as coisas, todas as filosofias que você aprendeu, religiosas ou não te levaram a lugar nenhum? Levaram? Não te levaram a lugar nenhum. Não te fizeram bem. Então, a primeira característica que nós precisamos desenvolver em nós diz respeito ao que Jesus fala ali com o jovem rico. É negar. Nós precisamos negar-nos a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Jesus. Quando a gente der esse primeiro passo, tem outros passos para se seguir. Então esse é o primeiro passo. Em algumas situações Jesus fala isso. Ele não falou só para o jovem rico, né? Ele fala assim, a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Sabe o que é tomar sua cruz? É entender que eu tenho que ter o mesmo alvo, o mesmo objetivo de Jesus. Eu tenho que sofrer por Jesus. Se eu não sofro por Jesus, eu não tomei minha cruz. Cruz é símbolo de vergonha. É sinal de vergonha. Então, Jesus foi envergonhado na cruz.
Então, o que eu aprendo com isso? Que se eu estou diante de uma sociedade que não me envergonha por causa de Cristo, eu não tomei minha cruz ainda. E por que essa sociedade, de certa forma, não me envergonha? Porque eu ainda não expus quem eu sou para ela. Eles não me viram como cristão ainda. Então, eu não tomei minha cruz de verdade. Eu não me neguei de verdade. Ou seja, todos os meus valores, todos os meus orgulhos, todos os meus troféus, todas as minhas medalhas, todas as minhas, sabe, as minhas coroas de louro, eu ainda não neguei. Eu não neguei. Aquilo para mim tem um valor. Agrega valor ainda na minha vida. Então eu não neguei a mim mesmo. As filosofias, eu ainda penso em filosofias, em ditados, em frases bonitas que eu aprendi. E às vezes eu falo porque são bonitas, mas eu falo às vezes porque são bonitas, mas só porque são bonitas. Então esse é o primeiro ponto. Negarmos a nós mesmos. E nós já vamos chegar no sermão, tá bom? Introduzindo aqui pra gente entender melhor. Então nós todos estamos vivendo nesses distúrbios. Em algum desses distúrbios nós estamos e por muitos deles nós já passamos. Agora, uma coisa a gente precisa analisar e diz respeito ao que a gente falou do negar-se a si mesmo. Todas essas características, esses distúrbios que nós estamos falando, esses problemas, esses pecados, essa lista que nós fizemos, elas são pertinentes a um homem ímpio, sabe? Elas são pertinentes a um homem ímpio. Então, consiste ao cristão poder passar por essas situações? Sim, mas não permanecer nelas. O problema é permanecer nelas. O problema é todas elas. Você está caracterizado em toda a lista. Esse é o problema. Aí você percebe que você realmente não negou a si mesmo. Realmente pessoas te incomodam, realmente você ainda não, teu coração ainda está em coisas. Então, essas coisas, elas são características, elas são pertinentes a um homem ímpio. O homem ímpio comete essas coisas. O homem ímpio permanece nessas coisas. O cristão peca. Nós já falamos sobre isso. Peca. A igreja, ela é um lugar de pecador. Não dá para você pensar que na igreja são os perfeitos que estão lá. Não, é um lugar de pecadores. Ah, mas então parece com o mundo. Não parece com o mundo. O mundo é lugar de pecador também. A diferença é que na igreja é lugar de pecador que quer se arrepender. É lugar de pecador que quer mudar a sua vida. Essa é a diferença. Agora, analise sua vida um pouquinho. Pare um pouco para refletir. E disso tudo que a gente falou, aonde você está? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Tua esposa nunca falou essa frase pra você quando você se descontrolou? Não falou assim? Qual é o seu problema? E agora a gente pergunta também: qual é o seu problema? Porque em que setor desses você está? Se você fosse ao gabinete, o que você falaria? Qual é o problema que você reclamaria, ou pediria ajuda, ou reconheceria que
precisa do Senhor? Qual área? Qual setor? Você permanece nesse problema? Ou você entendeu como Davi entendeu? Foi rápido de se arrepender. Porque o que a gente aprende com Davi, a principal lição que ele nos dá, é que ele era rápido em se arrepender. Davi, a Bíblia é clara, Davi ele cometeu adultério. E mesmo assim, a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus conversa com Samuel e diz para Samuel ir ungir ele, Deus fala assim: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Será que Deus se enganou? Porque Davi, depois que foi rei, ele adulterou. Será que Deus se enganou quando Deus falou que achou Davi, um homem segundo o coração dele? Davi continua sendo um homem segundo o coração do Senhor porque ele tinha uma característica, ele era um homem que se arrependia rapidamente, com facilidade. Davi não repetia pecado, mas nós repetimos pecado. Aliás, falar que Davi não repetia o pecado talvez não seja a frase correta, porque ele diz que as suas iniquidades secam os ossos dele. Então, a gente precisa aprender essas lições, aprender a se arrepender rapidamente, abandonar os nossos pecados para não sermos comparados com o ímpio no último dia. Porque nós vamos poder correr o risco de ser comparados com o ímpio no último dia. Como nós podemos lidar com isso? Como o que a Bíblia diz a respeito? O que a Bíblia diz a respeito de tantas lutas e tantos pecados que você comete e você não consegue se libertar deles? Nós precisamos aprender isso. O texto que a gente quer expor é Gálatas 5, 16 ao 25. Amém? Está escrito assim, ó: digo, porém, andai em espírito e você jamais vai satisfazer a vontade da carne. Porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que é porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Essa é a primeira parte. Se nós fôssemos expor esse versículo todo, nós poderíamos ficar aqui algumas horas falando sobre ele. Mas aqui nós vemos a lista que se encaixa naquela lá de cima, sabe? Das queixas no gabinete. Está aqui a lista. E nós muitas vezes estamos caminhando por essa lista. Às vezes pulamos para uma, pulamos para outra,
Às vezes andamos em discórdia, às vezes em dissensão, às vezes em porfia, às vezes em facção, divisão, às vezes em inveja, às vezes, né, em bebedice, glutonaria. Sabe o que é glutonaria? Glutonaria é comer demais, é pecado também. Sabe quando você come demais, de estourar, sabe? Não aguenta, passa mal, é pecado. Às vezes somos lascivos, imorais. Paulo estava falando para a igreja de Gálatas isso. Na igreja de Gálatas haviam prostitutos, prostitutas, haviam pessoas impuras, pessoas que tinham problema com lascívia, pensamentos impuros, imoralidade. Havia idólatras lá dentro, haviam feiticeiros. E era a igreja de Gálatas. E era Paulo que estava pregando. Agora, o que esperar da igreja contemporânea? E eu creio que Deus está trazendo essa palavra a nós para que fique assim uma caraminhola ali dentro. Para que fique corroendo. No final ele fala para os Gálatas, no final desse texto que a gente leu agora, que aqueles que praticam tais coisas não vão entrar no reino de Deus, não adianta. Não vão entrar. Não entra. A definição de praticar é constância. Praticar é sempre estar fazendo. Quando alguém fala assim, eu pratico um esporte, ela sempre está fazendo esse esporte. Ela não é esporadicamente. Ela não faz esse esporte hoje e daqui 2 meses ela vai lá e faz o esporte de novo. Não, é todo dia. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Isso é praticar. Então é ter o pecado como amigo, sabe? Quando você é jovem e solteiro, você geralmente tem um amigo, né? E você quer estar na casa do amigo todos os dias, se for possível. Se os pais deixarem. E às vezes nós temos o pecado como nosso amigo porque nós queremos estar com ele todo dia. Todo dia a gente quer conversar com ele, estar junto, né? Então é isso que é praticar. Então os que tais coisas praticam não vão entrar no reino do céu. E praticar também é você sempre ter ele na sua memória. E de tempo em tempo você recebe a visita. De tempo em tempo ele vem para te visitar e você o recebe. Isso também é praticar. Porque você não abandonou definitivamente esse pecado. Então de tempo em tempo ele vem e você o pratica. Talvez nós pensemos assim, mas então é impossível de herdar o reino dos céus. Não é impossível, porque a palavra diz que é possível, que nós podemos entrar. Talvez na nossa carnalidade seja impossível magoar o nosso amigo, que de vez em quando vem nos visitar. Talvez isso seja impossível. Mas a gente precisa magoar muitas vezes os amigos que querem nos tirar da presença de Deus. Sabe? Então você precisa abandonar o pecado. E Gálatas falando isso para aquelas pessoas, Paulo falando isso para aquelas pessoas da Galácia, ele estava dizendo isso, ele estava dizendo, vocês têm uma oportunidade de abandonar essas coisas.
vocês têm uma oportunidade de parar de praticar isso, porque tudo isso que ele está relacionando aqui é porque ele percebeu que as pessoas estão praticando. Eu não queria que vocês ficassem bravos comigo, porque eu prego essas coisas para vocês. E com certeza Paulo também não queria que eles ficassem bravos com ele, porque ele pregava aquelas coisas para eles. Ele pregava para eles essas coisas porque ele amava os Gálatas. E ele não queria que eles se perdessem, mas só que ele estava percebendo que dentro da igreja havia feitiçaria, havia porfia, havia divisão, havia facção, havia bebedice, havia inveja, havia inimizade, discórdia, ira, dissensão, lascívia, idolatria. Todas essas coisas ele percebeu, ele viu isso. E a minha oração é que você lá na frente seja um pastor. Eu quero que você seja. Não é para me vingar, é porque é uma bênção sim. E aí você vai me entender. Eu não me preocupo muito com as coisas que nós ministramos aqui, porque eu entendo que é Deus falando conosco. Primeiro ponto. O segundo ponto é que lá na frente vocês vão me entender. Sabe? Então, talvez você não me entenda agora, mas lá na frente você vai me entender. E a minha oração é que você me entenda quando você for um pastor. Quando você tiver um rebanho, quando você cuidar das ovelhas. Essa é a minha oração. Porque de duas uma, ou você vai me entender em um lado, ou você vai me entender em outro. E eu prefiro que você me entenda desse lado, do lado do reino, fazendo a obra dele, pregando a palavra dele, sendo uma bênção para os outros e entendendo que você vai perceber que muitas coisas acontecem no meio do seu rebanho. E você percebe, Deus mostra. Eu não estou falando que você tem problema tal ou tal ou tal. E eu não estou falando que Deus mostra especificamente, mas o Espírito testifica e você percebe que algo está errado. Então, essas coisas aqui aconteciam na igreja de Gálatas. Ele falou assim: se vocês praticam essas coisas, vocês não vão entrar no reino dos céus. Me desculpem, mas não vão. Então deixa eu me incluir nisso e dizer que se nós praticamos essas coisas, nós não vamos entrar no reino do céu. Não adianta. Mas Paulo, como todo bom pastor, ele traz para nós o versículo 22. E o versículo 22 diz assim, ó, mais. Quando nós dizemos mais, é porque há uma luz no fim do túnel. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que ele quis dizer quando ele falou contra essas coisas não há lei? Ele quer dizer assim, ó, aqui, você não pode ser julgado. Aos que praticam essas coisas não há julgamento. Então, não fica debaixo da lei. A lei não te julga. Os que praticam essas coisas vão chegar diante de Deus no dia do juízo, do trono branco, e ele vai falar assim, pode passar para o lado aqui, porque você vai ser julgado pelas suas vitórias, você já passou. Você foi provado e aprovado. Provado e aprovado. 3 coisas acontecem na nossa conversão. Quando nós nos convertemos, nós nos livramos da culpa do pecado. Então, a palavra diz que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Então, Deus nos justifica da culpa. Então, a culpa do pecado que a gente percebeu que havia em nós, porque quando nós estamos mortos para os nossos pecados, a palavra diz que
Antes nós éramos mortos para os nossos pecados, então nós não sentíamos culpa. Você sentia culpa quando você pecava e não conhecia a palavra? Não sentia. Você gostava. Isso te fazia bem para o teu ego, né? Mas depois que você conhece Jesus, não adianta. Você vai passar por esse fator, você vai passar por essa... vai ter essa característica em você da culpa do pecado. Você vai reconhecer que tem culpa, porque você é pecador. Aí Jesus vem e fala assim, não, por meio da fé, se você tiver fé, você vai ser justificado dos seus pecados. Não há mais culpa, você não é mais culpado. Porque alguém se fez culpado por você. Alguém morreu na cruz no seu lugar, pelos seus pecados. Então você não tem mais culpa dos seus pecados. Aí eu reconheço quão grande Jesus é e o que Ele fez por mim, pelos meus pecados, pelas minhas culpas. E eu penso assim, eu não posso mais pregar Jesus na cruz de novo. É uma vez só. Então eu não vou pecar mais. E se pecar, é por um acidente de percurso na minha vida. Se eu pecar é por causa... é acidentalmente. Porque afinal de contas Ele morreu por todos os meus pecados. Então, nos livramos da culpa do pecado. Porque pela fé nós fomos justificados. Pela fé, se você tiver fé, você vai ser justificado. Depois nós vamos lidar com o poder do pecado sobre nossas vidas, entendendo que a partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a partir do momento em que nós o recebemos em nosso coração, nós recebemos junto com isso o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo é aquele que nos fortalece para nos livrarmos da influência, do poder do pecado sobre nós. O pecado já não tem mais poder sobre nós, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo nos vivifica. Éramos mortos nos nossos pecados, agora somos mortificados para o pecado. Somos mortificados para o pecado. Então, agora o pecado não exerce mais nenhum poder, nenhum domínio, nenhuma fortaleza sobre a nossa vida. E seja qual for o pecado, sabe? Seja qual for, não importa o que você cometeu, agora esse pecado não tem mais poder sobre você, porque você reconheceu, pela fé você foi justificado já, você já não é mais culpado, está livre da culpa. E aí o Espírito Santo vem e entra em você. A partir do momento que você reconhece que Jesus é teu Senhor, recebe Ele no teu coração, o Espírito Santo entra em você, e esse Espírito Santo vai caminhar com você para o resto da tua vida, querendo ou não, tentando te convencer em todo momento que você não deve pecar. Vai estar te dizendo, tá errado isso, não faça isso. Não vá por aqui, vá por ali, esse é o caminho. Não ande pelas trevas, ande pela luz. Então essa é a função do Espírito Santo dentro de você. Ele vai estar fazendo isso o tempo todo, te guiando. Ele é teu guia, teu aio, teu tutor. Aí, o terceiro ponto é a presença do pecado. Que é aí que não nos qualifica mais como ímpios, porque nós vamos ser livres da presença do pecado. E a presença do pecado diz respeito a praticar o pecado. A gente está livre da presença do pecado. O pecado não mais terá nenhum controle sobre nós. Romanos 6,14. Porque há questionamentos que nós devemos fazer para nós mesmos, sabe? Não era eu que deveria estar fazendo essa pergunta, né? É nós mesmos, lendo a palavra, nós deveríamos fazer essas perguntas para nós. E por que então que mesmo sendo crente nós nos deixamos levar por esses pecados? Nós não entendemos que
pela palavra que quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, por quê? Porque nós recebemos o Espírito, mas nós não temos o fruto desse Espírito. Nós não comungamos esse fruto, nós não permitimos que ele ministre, manifeste, que ele plante, que ele faça ser gerado em nós o fruto dele, que é o que está em Gálatas 5:22. Se nós não temos o fruto, não há como nós conseguimos lidar e vencer essas áreas nas nossas vidas. Não há como, nós precisamos do fruto. Precisamos do fruto, de todo fruto. Se nós, a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de assuntos aleatórios, é esses assuntos que eu vou falar. A minha boca vai falar a respeito desse assunto. Se policia, perceba. Sobre o que você fala? Quais são os seus assuntos? Sobre o que você mais comunga durante o dia? Sobre o que você mais fala? Sobre o que? Quais são as suas prioridades de conversa, de fala? Quando você está com alguém, talvez se você conversa comigo, você pode me achar chato porque eu não tenho outro assunto. E eu percebo que às vezes outros assuntos só nos levam a contendas, não nos levam a nada. Só nos levam a mostrar, a nos fazer, querer mostrar que sabemos mais uns que os outros. Então qual é do que a tua boca fala? Porque do que ela fala é o que está cheio o seu coração. Isso é uma verdade bíblica. Do que está cheio o teu coração? Se você perguntar para o Senhor, do que está cheio o meu coração, Senhor? O Senhor vai falar para você sobre o que você fala. O que rola no bate-papo? Então é disso que teu coração está cheio. Porque uma pessoa cheia de Deus, com o coração cheio de Deus, não tem outro assunto para se falar. Ainda que tenha a sua vida secular, porque precisa ter, tem o seu trabalho, mas tudo converge a Cristo, tudo converge a Jesus, todos os assuntos nos levam a Jesus. Se eu falo a respeito de um assunto, o Espírito Santo está me guiando, então de alguma maneira aquilo me faz convergir a Cristo. Isso é uma estratégia tremenda que o Espírito Santo nos dá para evangelizar pessoas. Se você pede sabedoria para Deus, qualquer assunto que essas pessoas tentem falar com você, você tem algo conectado com a palavra para falar para eles. Tem algo. E isso só acontece quando o fruto do Espírito está em nós. Isso só acontece quando o fruto do Espírito é manifestado em nós. Isso só acontece quando externamos o fruto. Só acontece quando nós somos parecidos com uma árvore frutífera que está dando fruto no seu tempo. Salmo 1. Está dando fruto no seu tempo, e fruto bom de se provar. Não somos como uma figueira que Jesus encontra pelo caminho e amaldiçoa porque não tinha fruto, só folhas. Se nós não buscarmos de Jesus esse fruto, não permitirmos que o Espírito Santo nos encha, nós vamos ser como essa figueira que só tem folhas, ou seja, só aparência de árvore que dá fruto, só aparência. E para nós, a aparência não é a roupa. A aparência é nós queremos mostrar que somos o que não somos.
Romanos 6,14 fala que o pecado não mais terá domínio sobre o crente. Não mais terá domínio sobre o crente. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós queremos comungar da palavra com os irmãos. O nosso assunto é Deus. O nosso assunto é a salvação do perdido. O nosso assunto, a nossa vida é uma vida de piedade, uma vida de constante oração, é uma vida de jejum, é uma vida de constância, é uma vida de testemunho, é uma vida de renúncia, é uma vida de carregar cruz, é uma vida de negar-se a si mesmo, é uma vida de pôr Cristo no altar onde estavam os meus ídolos. Então, o que é necessário para aquele que se converteu? Vamos concluir. O que é necessário para aquele que se converteu? Você se converteu? Porque quando as pessoas elas estão no mundo e elas vão para a igreja, a maioria das pessoas fala: fulano se converteu. E esse entendimento às vezes é bem superficial, né? Porque conversão ela é algo muito diferente do que as pessoas pensam. Conversão não é para a igreja, não é ir para a igreja. Ir para a igreja é o efeito da conversão. Se você se converteu, você vai para a igreja. Mas você ir para a igreja não quer dizer que você se converteu. Que é o sentido das duas palavras santidade e santificação. Santidade é um estado. E a única pessoa que tem santidade como um estado perene, um estado eterno, é Deus. Nós não temos esse atributo de santidade, de estarmos eternamente santos. Para nós fica a santificação, que é o processo. Então nós devemos estar no processo de santificação. Porque para nós o estado de santidade pode ser que um dia nós estejamos, outros não. Então a gente precisa passar pelo processo, o processo de santificação. E o processo de santificação é por intermédio do Espírito Santo, que habita em nós. E esse Espírito Santo que habita em nós, ele estará ministrando em nós o fruto do Espírito, o seu fruto. Todas aquelas... todos os gominhos da laranja ali que nós vimos no versículo 22. E os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E nós costumamos dizer que nós vivemos em espírito, mas nós não andamos em espírito, que é a questão do externado por para fora. Se você diz que vive em espírito, as suas obras têm que demonstrar isso. Se você vive em espírito, as tuas obras demonstram o fruto. Que fruto você dá se você vive em espírito? É isso que Paulo está querendo dizer ali com respeito ao fruto. Se você vive em espírito, que fruto que você dá? Se você tem o Espírito Santo, como ele se manifesta externamente em você?
como ele se manifesta. Porque aquele que se converteu, ele tem a obrigação de dar fruto. Não tem como você dizer que é crente e não dar fruto. Não tem como você dizer que é crente e ninguém sabe no seu trabalho que você é crente. Não tem como você dizer que você é crente se esses frutos que estão aqui, essas partes, né, essas características, essas sementes, esses gomos aqui do fruto não são manifestados na sua vida. Não há como você dizer que é crente se você não manifesta amor, se você não manifesta alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não tem como. E às vezes nós achamos que nós temos um conceito nosso a respeito dessas coisas. E não é esse conceito que nós temos que ter. Temos que ter o conceito de Deus e da Bíblia a respeito de cada uma dessas coisas. Porque no nosso conceito nós achamos amor que não é amor. Entendemos alegria que não é alegria. Entendemos paz que não é paz. Longanimidade que não é longanimidade. Paciência que não é paciência. Nós precisamos entender o que são essas coisas no conceito divino, no conceito de Deus. E elas precisam ser manifestadas para as pessoas. Nós precisamos dar esses frutos. Por que a gente fala assim, dá o fruto? Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele dá o fruto. Porque ele dá realmente, ele precisa dar para as pessoas. Uma árvore não tem o fruto para si. Você já foi numa árvore e ela falou para você assim, não pega do meu fruto, porque é meu. Você planta uma árvore para não colher o fruto? Ou você entende que essa árvore está ali para dar o fruto para você? Assim somos nós. Nós estamos aqui como árvores frutíferas para dar o fruto para as pessoas, para dar o fruto para o nosso próximo, para dar o fruto para aquele que vem buscar, aquele que tem sede, vem, aquele que tem fome, coma. É para isso que nós frutificamos, é para isso que dá o fruto. E quando isso acontece, é tão natural que nós, talvez agora nesse ponto, você nem se lembra de pecado mais. E é assim que acontece. Você já esqueceu do começo, porque é assim que acontece. Quando você está disposto a frutificar, está disposto a ser uma árvore que dá fruto, você não tá, a tua preocupação não é mais com pecar. Você não está mais se preocupando em pecar, você está se preocupando em dar fruto. Eu quero dar fruto, eu estou dando fruto, eu estou frutificando, o Espírito Santo está em mim, eu estou sendo cheio, então estou transbordando. Os frutos estão amadurecendo e as pessoas estão vindo, elas vão se sentir atraídas por você. Elas vão começar a ver o fruto. É assim que nós fazemos. Um menino, quando está no mato, quando está na floresta, ele vê uma árvore cheia de fruto, ele se sente atraído. Ele quer ir lá e pegar, e comer, e se alimentar daquela árvore. Assim é conosco. Quando você começa a dar fruto, as pessoas vão olhar o fruto em você e vão querer se alimentar. Aí não tem mais lugar para pecar. Não tem mais tempo para isso. Sabe? É assim que funciona. É assim que você vai se livrar dessas coisas. É assim que você vai se livrar do domínio, do poder, da culpa, que muitas vezes te rodeia. Não está na hora de você começar a dar fruto? Será que não está na hora? Está na hora já. Você começar a dar fruto, você precisa começar a dar fruto. Muitos pensam que dar fruto é evangelizar pessoas e ganhar pessoas, né? Ganhar almas. Isso não é fruto. Isso é o produto do fruto. Quem tem fruto ganha almas. Tem um texto que fala que o sábio é ganhador de almas. Mas só que a sabedoria, ela envolve todo esse pacote. O sábio tem um fruto. Está na hora de você começar a dar fruto.
Está na hora. Tem árvores que dão fruto mais tarde. Tem árvores que dão fruto mais cedo. Tem árvores que dão fruto em tempo mediano. Então está na hora de você dar fruto. Você só precisa crer. Creia. Está na hora de dar fruto. Algum fruto você já pode dar. Então está na hora de você frutificar. O fato de não estar não é tão importante quanto de prosseguir. Estar santo não é tão importante do que prosseguir se santificando. Você precisa prosseguir se santificando. Se você prossegue se santificando, você vai dar fruto. É como uma árvore em que o seu cultivador está lá o tempo todo lançando adubo no pé, regando, jogando água, lançando fertilizante, colocando, fortalecendo, chegando terra. Uma hora ou outra vai dar fruto. Uma hora ou outra vai frutificar. Então é o processo. Santificação é o processo. Você tem que passar pelo processo. Você precisa passar pelo processo de santificação. Aí você vai produzir fruto. E o fruto que você vai produzir, como diz Mateus 3,8, é digno de arrependimento. É o fruto correto. Você vai ser uma macieira que dá maçã. Você vai ser uma bananeira que dá banana. Você vai ser um mamoeiro que dá mamão. Você não vai ser um mamoeiro que dá limão. Já viu um mamoeiro que dá limão? Você já viu? Já foi no pé de laranja e lá tinha uma maçã pendurada? Não existe isso. Você dá o fruto, tem que dar o fruto certo. E o fruto certo que você deve dar é fruto digno de arrependimento. Mateus 3,8. As almas são produtos desse fruto. Vestir-se com modéstia é o produto do fruto. Dar bom testemunho é o produto do fruto. Não deixar o coração se levar pelas coisas desse mundo é produto do fruto. Amar o seu próximo é produto do fruto. Pregar o evangelho a toda criatura é produto do fruto. Marcos 15:16. Se você estiver cheio de Deus, tudo que você falar é sobre Deus. Se você estiver cheio do Espírito, tudo que você vai fazer é frutificar o fruto do Espírito. Amém? Deus abençoe.